vocês? No vídeo de hoje eu decidi trazer uma passagem da escrita de um livro, Cartas de Maria Madalena ao Mundo, escrito pela Fernanda Zanin. E essa passagem é a carta 4, onde ela chama, ela normalmente inicia o livro com um conto, que pode ser histórico, que pode ser só um conto, que pode ser uma lenda, e depois ela faz uma alusão desse conto com uma escrita como se fosse de Maria Madalena. E nessa carta especificamente ela chama o construtor de templos humanos. Nessa ela está falando de José. Acredito que muitos de vocês saibam, mas José vem de uma linhagem, ancestral do rei Davi, que consequentemente do rei Salomão. Eu tô rindo aqui porque dentro dos aprofundamentos de estudos, ele também é de uma linha natânica, de Natã, dos dois filhos de descendência aí de rei Davi, Natã e Salomão. Mas isso é para uma outra discussão. Eu vou ler especificamente a passagem em que Maria está conversando com Jesus a respeito de José. E aí, ele diz assim: hoje nas nuvens vejo meu pai, não o inefável, meu pai José. Olha lá, ele apontou para cima. Consegues ver naquela nuvem um homem de mãos dadas com uma criança? Eu claramente vi a imagem que ele descrevia e confirmei minha percepção. É assim que me lembro de meu pai, ele disse. Como sinto sua falta? Quando menino, eu era muito agitado, curioso e muitas vezes cruel com outras crianças. Ele riu ao ver minha cara de espanto quando ouvi essas últimas frases e seguiu falando. As crianças sabem ser cruéis, meu anjo. Eu não era diferente. Quando sabia algo e era contrariado, queria provar de todo jeito que estava certo. Então dizia coisas que podiam magoar muito. Sempre que meu pai me via fazendo algo assim, não dizia nada. Sabe o que ele fazia? Pegava-me pela mão e me levava a dar um passeio. Caminhávamos em silêncio, mas tinha um detalhe muito importante. Toda vez que passávamos por alguma criança, ele parava e, mantendo sua mão esquerda atrelada à minha direita, inclinava-se à minha altura e olhava nos meus olhos. Então, colocava o seu dedo indicador na minha direita, no meu peito, apontando para o meu coração. Não era necessário um discurso. Seu amor me ensinava naturalmente. Eu sempre ganhava um doce antes de voltar para casa e acabava nunca o comendo. Levava para o amigo a quem eu havia magoado. O sorriso orgulhoso de meu pai valia mais do que o deleite do sabor de qualquer doce. Nessa altura, as lágrimas já rolavam por minha face. Então Yeshua seguiu. Ele adorava minha mãe com devoção. Nunca fazia demonstrações extravagantes sobre isso. Era através dos detalhes que a fazia se sentir amada. Todos os dias colhia alguma flor pelo caminho na volta do trabalho e colocava em um vaso sobre a mesa de jantar. Nunca deixava de elogiar o sabor da comida e sua sabedoria em escolher os temperos certos. Não lhe recriminava por doar-se demais às pessoas. Ia buscar-lhe sempre que ajudava em um parto que adentrava a madrugada. Caminhavam de mãos dadas até chegar em casa e quando ela caía na cama exausta, ele a cobria e ficava observando-a dormir. Eu observava-o. Quantas vezes me levantei nas pontas dos dedos para espioná-lo e admirá-lo. Ele não era igual a nenhum homem que eu conhecia. Nunca tratou minha mãe como os outros homens tratam suas esposas. Creio que isso era tão silencioso. Com quem falaria? Quem o entenderia? Seus últimos momentos foram nos braços de minha mãe, mas sua última conversa foi comigo. Um dia antes de partir me chamou e disse: meu filho amado, eu sempre soube que tu eras diferente, mesmo antes de nascer. Eu sonhava que eras uma luz que conversavas comigo de dentro do ventre da tua mãe. Desde que nascestes, passei a usar vestes marrons para proteger-te.
Tinha a sensação de que esta cor mantinha-me guardada pelas forças telúricas. Era como se com essas vestes eu pudesse estar protegido de maus pensamentos e assim eu poderia estar forte para ser o teu escudo. Se usasse marrom, tu poderias usar o branco sem medo. Poderei ser a luz que és, sem precisares te esconder. Sou um rei sem trono. O governo que seria meu foi arrebatado pelos generais de saias. Mas isso não tira de mim a responsabilidade de velar por meu povo. Servi como pude as minhas funções religiosas e políticas, quando escolhi ser um tecom. Palavra em grego, que quer dizer na verdade koine, significa construtor. Foi para preservar a arte de Salomão, quando um construtor coloca pedra sobre pedra, constrói paredes que formam uma casa para proteger do frio. Isso é muito importante. Mas quando um construtor ergue paredes usando a geometria da sagrada natureza, faz algo divino. Não importa se constrói uma choupana, uma mansão ou um palácio. Tudo é feito através da sabedoria dos números, se tornará o templo de Salomão. Essa foi a missão a mim delegada por meus antepassados. Nesse instante, sinto-me como Isaac, com a diferença de que tenho as vistas ainda muito boas. Deveria abençoar-te com a primogenitura, mas como Isaac, inverterei os papéis. Tu, meu primeiro, serás o segundo. Deixa a teu irmão Tiago o governo de nossa casa dinástica. Que ele assuma as funções políticas e o fardo que isso implica. Ele sempre almejou tomar dos romanos aquilo que nos era de direito. Que teu irmão, assim como Jacó, saia pelo mundo a lidar com os labões. Eu o abençoo para que ele cumpra seu papel com justiça e não se deixe enlouquecer. E para ti, deixo meus instrumentos de construtor. Pois tu nascestes para erguer templos, não de pedras, mas humanos. Quero que sejas um arquiteto da linguagem. Que tuas palavras toquem aqueles que ouvem com os ouvidos guardados dentro das orelhas com cuidado. Pois estes são como os tijolos de uma parede. Podem rachar com muita facilidade. Eles te compreenderão literalmente. Precisarás mostrar com tuas mãos curadoras o significado de tuas palavras. Para eles, criarás milagres. Com os homens que escutam através da garganta, tu já podes falar de maneira mais enfática. Estes são como metal, precisam de palavras que o moldem. Estes compreenderão através das imagens. Precisará ensiná-los com histórias. Para eles, criarás paradoxos. E, finalmente, falarás para aqueles que têm os ouvidos no coração. Estes são o amálgama, matéria de fusão. Com eles, falarás através do silêncio. E para eles, trará a contemplação. Promete-me, meu filho, que farás de homens templos. Não te importes com o fato de serem judeus ou gentios. Lapida-os. Tira de ti o peso da luta. Mas dou-te uma carga ainda maior, a responsabilidade de amar. Às vezes, o amor vem pela espada. Ou a empunha, ou a te submetes a ela. Confio que sabes o que quero dizer. Recebeste, do Logos, as tuas vestes brancas. E meu papel foi ensinar-te a usá-las. Rogo para que eu o tenha feito bem, pois o fiz com todo o meu amor. Por isso, creio em teu discernimento. Abençoo-te como rei do teu povo, porque és como Salomão. Não o governa, edifica-o. Que teu clã povoe terras distantes, e que elas sejam governadas em teu nome. Yeshua contou-me sua resposta. Então, disse-lhe que podia confiar que eu cumpriria os seus desejos, porque eles eram também os meus. Não consegui dizer muito mais, minha voz embargava. Mas apesar das lágrimas, ele tirou do seu bolso um doce e, sorrindo, o entregou a mim, concluindo seu desabafo. Desta vez, come-o tu, o mereces. E Yeshua prosseguiu. Deitei então minha cabeça em seu peito e fiquei ali até ele adormecer. Dali em diante, ele silenciou até o fim. Em seus últimos momentos, ele tinha meus irmãos ao seu redor e estava com a cabeça no colo de minha mãe. Eu me aproximei vestindo de marrom e troquei suas vestes, colocando-as nele, uma túnica branca. Lágrimas deslizavam por meu rosto
por seu rosto. Então ele colou os seus olhos nos da minha mãe e não os moveu até a vida deixar os seus pulmões. Ele sabia que agora eu estava ali para protegê-lo. Terminando de contar-me isso, Yeshua deitou-se em meu colo e chorou como uma criança repetindo: ele era o meu rei. Ele era o meu rei. Não há mais nada a dizer, não é necessário. Por que eu escolhi essa passagem? Porque nesse meu caminho de fé, nessa minha caminhada de fé, José tem se feito muito presente. Dentro dessa construção de templo, eu acredito muito que não são templos físicos, né? Esses templos grandiosos que estão por aí, né? Esbanjando riqueza. Diante de todas as religiões, né? Tudo que nós vamos trazer aqui, embora pareça ser religioso, ele está um passo além, está para além disso. Então está além da gente poder enxergar com esses olhos e ouvir com os ouvidos do coração, né? Quando Jesus diz: quem tem olhos que veja e ouvidos que escute, é desses olhos e ouvidos do coração que ele está falando. E aqui, né, dentro desses relatos do que eu gostaria de trazer para vocês, nesses vídeos, dentro desses processos de caminhos de fé, e do que me faz acreditar todo dia, né? Que, por exemplo, eu não sigo doente, mas há algo, né? Há uma doença em mim, pedindo passagem, pedindo para ser vista, pedindo para ser manifestada e olhada. Este corpo é meu templo, e como eu construo ele, como eu carrego ele, como eu cultuo este corpo, este templo, é que vai fazer de mim esse construtor de humanos, que não precisa ser para outros humanos, mas para mim mesmo. Afinal, todos nós, de alguma maneira, estamos aqui para dar conta, né? Dar conta da nossa história, dar conta da nossa vida, dar conta das nossas experiências, dar conta dos nossos traumas, dar conta dos nossos antepassados. De alguma maneira, se todos nós fizéssemos a nossa parte em cuidar de si mesmo, em cuidar do templo, parece até uma frase piegas, mas a gente não precisaria estar nesse desgaste, tentando de alguma maneira achar que a gente tem o dever de salvar outras pessoas. E mais do que isso, eu acho que a gente seria um pouco melhor, né? Olhando para a nossa parte egoísta, né? E aqui tem essa simbologia, né, da veste, quando ele diz que ele veste marrom, né? José veste marrom para que deixa o branco, para que Jesus brilhe e ilumine o que ele veio ser, esse ser solar, né, tão luminoso. Ele está dizendo assim: olha, eu estou aqui com essa força de sustentação telúrica, de terra, te dando esse suporte aqui na matéria, que eu sei que você tem um Pai poderosíssimo no cosmos, mas eu estou aqui na missão de sustentar você, pelo menos por um período, porque eu sei que você dá conta sozinho, mas eu fui escolhido como seu Pai aqui na Terra para te sustentar. Então o que eu quero dizer com isso é que de alguma maneira a gente escolhe, né, as sustentações que a gente quer ter aqui. E eu digo que eu sigo sendo sustentada por esse lugar, por esse Pai celestial, mas por pais, né, Pai e Mãe terreno aqui também. Quando eu falo do Pai Celestial, não estou deixando jamais de honrar a nossa Mãe Divina também, né, que é a criadora de tudo isso. Mas é que, aos poucos, eu vou dizendo para vocês que o caminho que me fez chegar até aqui foi um caminho de um masculino muito poderoso. Jesus sempre foi uma referência para mim, né, como eu disse já no primeiro vídeo de apresentação da fé. Mas eu nunca ouvi ou nunca acreditei num Deus que fosse esse Deus masculino, de barba, sentado no trono, né, dando seus desmandos. Eu sempre acreditei numa coisa maior, mais
mais pura, né? E tinha um alcance da qual eu ainda não conseguiria alcançar. Mas que através de Jesus era possível chegar nesse locus. E que a gente possa pensar mais nessa nossa estrutura de vida como corpos, templos. E aí eu vou trazendo para vocês outras experiências que eu fui tendo ao longo dessa vida. De repente até solte um videozinho de uma dança aí, de uma experiência que eu tive com a dança medicina. E aí eu volto depois para falar disso para vocês. Mas por enquanto, fiquem com esse texto no coração, deixem ele reverberar aí, de maneira que vocês possam ser construtores de si mesmos. Beijo grande, até o próximo vídeo.